Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos movimentos de arte mais, assim, revolucionários que já existiram, o cubismo. A ideia aqui é olhar para a arte de um jeito que talvez seja completamente novo. Essa é a grande pergunta que move o cubismo. Parece meio impossível, não é? Mas lá no comecinho do século XX, um grupo de artistas em Paris encontrou uma resposta super radical que simplesmente mudou a história da arte. Bom, e este é o nosso mapa de hoje. Primeiro, vamos entender o que é um movimento, depois, explorar a ideia principal por trás dele, aprender a reconhecer o estilo e até arriscar criar uma obra. E no final, a gente reflete um pouco sobre o legado de tudo isso. Vamos lá! Certo, então vamos começar. Para a gente entender o cubismo, primeiro a gente precisa sacar o que ele veio para desafiar, e eram séculos de tradição na arte. Falando de um jeito simples, o cubismo não queria mais mostrar só aquilo que o olho vê de um único lugar. A meta era outra, era apresentar uma realidade mais completa, a verdade do conceito de um objeto, mostrando todos os seus lados de uma vez só. Então imagina a cena. Paris, começo do século XX, uma cidade borbulhando de novas ideias. É aí que Pablo Picasso e Georges Braque, dois artistas jovens, começam a conversar e a questionar tudo. Eles decidiram que a arte não precisava mais ser um espelho da realidade, tipo uma fotografia. A grande ambição deles era, na verdade, conseguir mostrar as três dimensões de um objeto numa superfície de duas dimensões, que é a tela. Agora sim, vamos para o coração da filosofia cubista. E isso vai ajudar a gente a entender por que as pinturas parecem tão fragmentadas e, para muita gente, até meio erradas. Essa analogia é perfeita. Pensa numa maçã. A gente vê a frente, mas e a parte de trás? A gente vê o topo, mas não a base. O que os cubistas queriam era justamente mostrar tudo isso junto. A frente, o lado, o topo que está escondido atrás, tudo isso espremido em uma única imagem. E essa tabela aqui, ela deixa essa ruptura bem clara. A arte tradicional, desde o Renascimento, sabe, estava sempre buscando a ilusão perfeita de profundidade, usando perspectiva e outras técnicas. O cubismo, ele rejeita isso completamente. Ao achatar a imagem, ele abandona a ideia de um ponto de vista único e mostra vários momentos, vários ângulos, argumentando que essa é uma forma muito mais honesta de representar a nossa experiência completa com o objeto. Ok, vamos em frente para ver como essa teoria toda se parece na prática visualmente. Com algumas dicas, vai ficar bem mais fácil identificar e curtir uma obra cubista. Então, o segredo é prestar atenção nas formas. Tudo é quebrado em geometrias básicas. A gente vê um rosto que está de frente e de perfil ao mesmo tempo. A imagem parece estilhaçada, sabe? E não existe aquela preocupação com a profundidade realista. As cores também dão uma pista da fase do movimento. A primeira, chamada de cubismo analítico, usava mais marrom, cinza, cores sóbrias. Depois, no cubismo sintético, aí sim, entraram as cores vibrantes e até colagens. E agora, a parte que eu mais gosto. Que tal colocar a mão na massa e experimentar um pouco dessa liberdade toda? Vamos ver como é bem simples criar um retrato no estilo cubista. Como dá pra ver, não precisa de nada muito sofisticado. Só o material básico que a maioria das pessoas tem em casa. E isso tem tudo a ver com o espírito do movimento. A arte é sobre a visão, sobre o conceito. Qualquer um pode brincar de quebrar as regras como os cubistas. O processo é quase como montar um quebra-cabeça. Começa com a estrutura básica, aquele U pro rosto com a linha no meio. Aí, de um lado da linha, desenha as feições de perfil. Do outro lado, as feições de frente. A grande regra aqui é não se preocupar em parecer certo. Depois, use linhas bem retas, bem geométricas para o cabelo, para o pescoço. Continue quebrando o fundo com mais linhas retas e, para terminar, é só colorir cada pedacinho com uma cor diferente, criando aquele efeito de mosaico. E ao fazer esse exercício criativo, a gente chega na essência do movimento, numa ideia muito poderosa sobre expressão, sobre percepção e sobre o que é a realidade. E essa é a grande sacada. Um retrato cubista não quer ser uma cópia fiel. Ele quer mostrar uma verdade mais profunda. A de que uma pessoa não é uma imagem parada no tempo. Somos um conjunto de humores, de memórias, de pontos de vista. O cubismo celebra essa complexidade toda. E, para a gente fechar, fica essa reflexão. O cubismo ensina que o que é desajustado pode ser arte, e que o que parece errado pode ser, na verdade, só um novo jeito de ver. E talvez essa seja a maior lição de todas. Sempre existe mais de uma maneira de olhar para o mundo.